Amém? A sua abordagem. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós já estamos transmitindo esta ministração, né, que nós ficamos de fazer este seriado de ministrações que eu até sugeri para o meu querido irmão Luciano Ricardo, que faz a postagem dessa transmissão para o YouTube, né, colocar assim, uma introdução para uma vida produtiva no reino. Louvado seja Deus. E talvez alguém que já nos assiste e que nos ouve questione: mas pastor, por que o senhor trata deste assunto em um ponto de pregação, né? Como é aí no Alto José do Pinho, como é aqui no Alto José do Pinho? Porque a gente tem, até tenho feito um comentário que aqui é o nosso ponto de pregação, é a nossa escola bíblica, né? A gente esqueceu da conexão do cabo com o celular, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas dá para fazer ainda, eu acho. Glória a Deus. Né? E a gente tem dito, né, que é a nossa escola bíblica, né, que é o nosso culto de doutrina, louvado seja Deus, que é o nosso discipulado, enfim, é mais que um ponto de pregação. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. E a gente está falando dessa produtividade no reino, porque como eu tenho batido nessa tecla, e eu falo por mim, eu falo porque estamos no tempo do fim, irmãos. Estamos no tempo do fim, não é? E é necessário que nós sejamos cada vez mais agentes produtivos do reino, de fato. Até porque isso é uma condição estabelecida pelo Senhor Jesus, né, que quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim. Né? Então, claro que o fim não se dará com a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. O fim do mundo não se dará com isso. Mas para nós que estaremos sendo arrebatados, eu espero ser arrebatado, espero que vocês sejam arrebatados, né? Glória a Deus. Nós teremos a nossa vida então resolvida, porque depois que formos arrebatados, não tem mais perdição para nós, não tem mais condenação para nós. Aí se cumpre também na eternidade Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Essa expressão de Romanos 8, ela tem esse tempo presente, amém? Porque quem é igreja, obra de macumba não pega na sua vida, obra de feitiço não pega na sua vida, olho grande, olho gordo, mal olhado, não funciona contra nós, macumba, despacho, praga, maldição, não funciona, porque a gente está unido a Jesus, como acabou de ministrar o irmão Luiz Carlos no Salmo 23, que essa relação com o Senhor, de ter o Senhor como seu pastor, como seu Senhor, essa relação de achego, né, faz com que, inclusive, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, não temamos. Louvado seja Deus. Então, se está unido a Cristo, o mal não prevalece. E o outro tempo de Romanos 8 é o estar em Cristo na eternidade. Porque depois que for arrebatado, irmão, não tem mais como se perder. Está resolvido. Não é? Mas ainda assim, aí para nós está resolvido. Para quem estiver no mundo, ou para quem ficar no mundo, também não é o fim. Mas haverá de passar por um processo muito árduo, muito difícil, que aí já é um assunto escatológico, que entra a grande tribulação, a perseguição do anticristo, não é? E eu já ensinei muitas vezes que para se salvar vai ser como pelo um cabelo de sapo. Eu só tenho uma notícia triste. Eu não conheço nenhum sapo que tenha cabelo.
Então, para se salvar vai ser um negócio meio estreito, né? Na grande tribulação. Mas haverá salvação na grande tribulação. Porém, se hoje ser crente é difícil, no período da grande tribulação vai ser mais difícil ainda. Então, cuide de salvar-se com muita pressa. Você que não é convertido, se converta com muita pressa. Você que está desviado, volte para o lugar de onde jamais você deveria ter saído. E volte com urgência, porque Jesus está voltando. A gente não sabe o dia nem a hora, e a qualquer instante a gente pode partir para a eternidade. Louvado seja Deus. Então, o tempo do fim, me refiro a isso, que a gente está chegando, que para nós, igreja, combina com, obviamente, o arrebatamento da igreja na sua primeira fase. E Jesus disse, que se a gente, Jesus não colocou assim como eu estou falando, se você quiser que eu venha logo, evangelize, não. Mas ele disse, já para a gente entender, se a gente quer acelerar a vinda dele, a gente deve pregar o evangelho. Amém, amados? Amém. Porque quando este evangelho do reino, disse Jesus, for pregado a toda criatura, então virá o fim. Infelizmente, eu já disse em outra oportunidade, que o evangelho que tem sido pregado não é o evangelho do reino de Deus. Tem sido um evangelho aí de queijo do reino, né? Um evangelho barato, um evangelho, infelizmente, torcido. Não digo distorcido, mas quem tem distorcido é a gente aqui, né? A gente tem procurado consertar o que tem sido pregado e ensinado errado, pela misericórdia de Deus, tendo a Bíblia Sagrada como instrumento aferidor da verdade. Amém? Porque quando eu digo que está torcido, porque está troncho, a gente aqui distorce, a gente endireita. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Então o evangelho que estão pregando por aí é um evangelho torcido, né? E aí implica, amados, nessas palavras de Jesus, que nós sejamos os cristãos mais ativos na missão evangelística, que é a missão primordial, a missão mais importante, a missão fundamental da igreja: pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Amém? A igreja não está na terra para estar fazendo protesto, para estar queimando pneu, sofá, interditando via. A igreja não está na terra para isso. A igreja está na terra para pregar o evangelho. Porque o evangelho é o instrumento que ressocializa, que ajuiza, que orienta, que conserta, que transforma, que liberta e que salva o mais vil pecador. Quando o evangelho de Jesus entra na vida da pessoa, a pessoa é transformada. Louvado seja Deus. Porque eu digo que ressocializa. Porque o evangelho faz com que o que vive à margem da sociedade volte para o seio da família e seja aceito da comunidade. O que assustava, o que colocava terror, o que gerava pânico, não é? Porque era de repente transtornado, era perverso. Quando o evangelho de Jesus entra, João Batista, naquela vida, aquela vida é transformada, é liberta. Aí é aceito pela família, é acolhido pela sociedade, enfim, passa a ser uma pessoa diferenciada. O evangelho é uma arma poderosíssima. Louvado seja Deus. Aí Jesus mandou que pregássemos o evangelho. E nessa missão de pregarmos o evangelho, uma das coisas com as quais a gente pode se deparar é com alguém endemoniado. Eu falei na ministração passada sobre a imposição de mãos sobre o enfermo. Na nossa visitação domiciliar, na nossa visitação hospitalar,
na nossa visitação prisional, um presídio, no nosso evangelismo pessoal, na rua. A gente orar por uma pessoa não custa nada, não tem problema de orar por alguém no meio da rua. Não é? Se a pessoa pedir oração, se a gente perceber que a pessoa está enferma e pedir permissão para orar, não custa nada orar pela pessoa na rua, não tem problema. Não é? A gente, pastor, mas Jesus não criticou os fariseus que oravam para serem vistos, porque a motivação dos fariseus era serem vistos, não era de abençoar os outros, nem de Jesus ser glorificado, era de serem vistos. Quando a gente faz as coisas para se amostrar, aí a gente está pecando. Não é? Aí a gente está na linha do farisaísmo. Mas quando a gente faz para a glória de Jesus, quando a gente faz para o nome de Jesus ser glorificado, aí é outro departamento. Amém, amados? Então a ideia é de fazer o nome de Jesus ser glorificado. Entre essas situações, a gente pode se deparar com alguém no estado de endemoniamento, vou usar essa palavra aqui, que é a possessão maligna. Pode se deparar com uma situação dessa. Né? Uma situação que pode ter um manifesto agressivo, violento, ou uma manifestação diabólica de forma mais tranquila, de forma mais pacata, que a gente vai perceber pelo Espírito de Deus que habita em nós, se aquela manifestação está sendo diabólica. E isso é uma coisa, amados, do momento, da hora. Não tem como eu fazer uma avaliação prévia, né? Nem uma avaliação posterior ao quadro, ao manifesto. Isso acontece na hora, no processo da minha comunicação com a pessoa. Eu já vivi muitas experiências dessa natureza. Eu me lembro, uma das vezes, por exemplo, eu bem mais novo na fé, indo para minha casa, saindo de um culto, indo para casa, o Senhor falou no meu coração, vá na casa do irmão fulano de tal, esse irmão hoje é pastor. E quando eu fui lá, aí era na oficina dele, precisamente, a porta fechada e tinha uma jovem do lado de fora, a porta fechada e eu escutando uma zoada lá dentro. Quando eu entrei, era um grupo de irmãos orando por uma jovem que estava endemoniada. Não é? Uma jovem que estava endemoniada. Só que quando eu passei pela que estava do lado de fora, uma jovem aparentemente até crente, mas ela fez um ruído que eu percebi que não era ela, era um manifesto diabólico nela. Foi quando eu me aproximei da porta onde estava trancada, bati e tinha outra lá dentro endemoniada. E a que estava lá dentro endemoniada estava agitada. E os irmãos tentando segurar pela perna, pelo braço e dando ordem lá para que o demônio saísse. Não é? Então acontece esse tipo de coisa. Que é, como eu acabei de falar, a primeira estava quietinha, a outra estava agitada, apavorada. Acontecem situações que confundem muito, como, por exemplo, um ataque epilético ou uma convulsão. Não é? Que as pessoas não sabem, acham que todo mundo que cai batendo é demônio. Nem sempre é demônio. Às vezes pode ser uma convulsão, pode ser um problema neurológico, entendeu, irmãos? Pode ser uma doença. Eu me lembro de uma vez que eu estava em uma igreja e uma jovenzinha começou a estremecer, a estrebuchar lá, tal, bater, convulsionar, na verdade. E aí a menina crente, adolescente, tal, aí os irmãos correram para cima como se ela não estivesse cheia de cão. E sai demônio, sai demônio, sai demônio. Eu, na minha experiência, fiquei distante. E aí eu vi que estavam invocando o sangue de Jesus, cantando o hino pelo sangue, lendo o Salmo 91. Essas coisas não expulsam demônio. A Bíblia aberta no Salmo 91 não expulsa demônio.
Cantar o hino pelo sangue não expulsa demônio. Demônio sai em nome de Jesus. Se não sair em nome de Jesus, tem alguma outra coisa por trás. Não é? Que se for enfermidade, Jesus pode, obviamente, curar também. Mas é importante a gente ter uma visão, não é, mais abrangente da situação do quadro. E aí, quando eu percebi que não era demônio, eu cheguei para o pai e disse: pai, essa sua filha tem algum problema de saúde? E ele disse: não. Eu disse: mas leva ela para o médico. Leva ela para o médico. E o pai procurou os médicos para examinar a menina, e quando eu soube depois, ela estava com um tumor no cérebro, que quando ele crescia, pressionava o cérebro na caixa craniana, apertava, aí aquilo, o cérebro dela entrava em curto-circuito, aí a bichinha tinha aqueles ataques, aquelas coisas. Não era demônio. Não era demônio. Não é? Então isso você vai sentir em seu espírito, obviamente, também. Não é? Claro que um crente envolvido na obra, irmãos, uma das coisas que eu sempre ministrei, não sei se o irmão Luiz Carlos lembra, um crente envolvido na obra, um crente de mão no arado, ele tem sensibilidade espiritual. Quer sensibilidade espiritual? Ore. Quer sensibilidade espiritual? Seja assíduo nos cultos. Quer sensibilidade espiritual? Jejue. Luiz Carlos falou aqui de consagração, e ele foi feliz quando disse que consagração não é uma coisa de momento, porque consagração é dedicação, é estar aplicado é estar direcionado ao Senhor, é estar envolvido constantemente, que o pessoal confunde com jejum. Jejum é algo que é periódico. Jejum é algo que é de momento. Mas consagração deve ser uma vida toda. Eu devo viver em função do Senhor. Está consagrado, quando eu consagro esse pedestal, acabou. Ele não pode ir para uma festa mundana, secular. Ele é só para culto. Porque ele é exclusivo para isso. Então, consagração tem a ver com exclusividade. E nós devemos cuidar de ser exclusivos para o Senhor. Dedicados ao Senhor. Agora, e isso gera sensibilidade. Como jejuar gera sensibilidade. Mas quer que flua em você os dons do Espírito, irmão? Eu me lembro que eu orava muito: Senhor, me dê poder. Eu vi a hora estourar de tanto poder que nem cigarro. Senhor, me dá poder, Senhor, me dá poder. Aí o Senhor falava comigo: vá ao campo. Foi onde eu tive muita experiência, Nininha. Né? Vai evangelizar, glória a Deus. E aí você se depara com situações que você vê o poder de Deus se manifestando através da sua vida para a glória dele. Porque você se dispôs a levar uma palavra, aí Deus lhe usa na palavra do conhecimento, na palavra da sabedoria, na profecia. Porque você dispôs, você se colocou à disposição do Senhor. E assim flui os outros dons. Eu vejo muitos irmãos dizendo, porque foi ensinado errado na teologia pentecostal: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Não é? Aí o irmão pede para ser batizado com o Espírito Santo, vem para cá para ser batizado com o Espírito Santo. Mas se você quer falar em línguas estranhas, se envolva mais na obra. Se envolva na obra. E aí vai fluir as línguas estranhas. Porque a questão do batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, não é só falar em línguas, é ser revestido de poder. E Jesus disse para que os discípulos ficassem em Jerusalém, para que do alto fossem revestidos de poder, para ser-lhes testemunha. Ser testemunha de Jesus. Então, quando você se dispõe a evangelizar, a levar Jesus, a fazer visita aos enfermos, aos fracos na fé. Ah, meu irmão, minha irmã, o Espírito de Deus lhe enche. E aí, para falar em línguas estranhas, é uma coisa
do momento, é só questão de tempo. Como a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento dos espíritos, que é na área que a gente basicamente está falando, para saber quando é demônio e quando não é. Não precisa, para eu saber que a pessoa está endemoniada, chegar perto da pessoa e pisar no pé dela. Se ela dizer, ai, não é demônio. Né? Eu quero saber se fulano está endemoniado. Aí vem aqui, né? Como é que esqueci o nome dessa parte aqui do corpo da gente? Nessa altura aqui da clavícula, do ombro, né? Encarca, tá nesse músculo. Ah, encarca. Aí, se a pessoa fizer assim, isso não é demônio, é safadeza. Precisa disso. Furar, porque quando a pessoa está possuída por um demônio, e os demônios são anjos que foram expulsos do céu, aquela coisa toda, a pessoa fica fora de si. Ela fica fora de si, ela fica inconsciente, desorientada, ela não sabe o que é que está se processando no momento. Porque é uma força estranha. É uma presença diabólica. E para expulsar aquela presença, irmão, só o poder de Deus. E esse poder de Deus está na minha e na tua vida, porque tu já é crente, convertido, aleluia, já tens o Espírito Santo. Ah, mas eu não sou batizado nas águas, mas nasceu de novo. Ah, mas eu não falo línguas estranhas, mas tem o Espírito Santo. Ah, mas não sei o que mais lá, mas quem faz é o nome de Jesus. Amém, amados? E a gente evangelizando, a gente pode se deparar com uma situação dessa, e é importante entender isso aí, e como agora se comportar. Como agir diante de uma situação dessa? Expulsar o demônio. Ó, em nome de Jesus, sai. E o poder, irmãos, está no nome de Jesus. Por quê? Eu tenho percebido que há muita cerimônia para, às vezes, expulsar um demônio. Vamos cantar 10 da harpa. Vamos pegar a Bíblia, o Salmo 91 está em cima da cabeça da pessoa. Vamos cantar hinos voltados para o termo sangue de Jesus. Eu acabei de falar isso aqui, não é? E tem outras coisas que as pessoas estão costumando fazer por causa de uma cultura pentecostal que está inserida no contexto brasileiro, que é o movimento neopentecostal, que é a gritaria. Grito não é sinônimo de poder. Às vezes eu escuto as pessoas orando, dizendo, em nome de Jesus, sai! Poxa, o nome de Jesus ficou tão pequenininho, o grito foi tão grande, como se o demônio fosse correr por causa do grito. Em nome de Jesus, sai! Eu estou fazendo isso a propósito, que o pessoal pensa que é o grito que vai expulsar o demônio. Mas não é, irmão. Em nome de Jesus. Grito não é sinônimo de poder. Grito não é sinônimo de autoridade. A autoridade está no nome de Jesus. Outra coisa que acontece muito entre os evangélicos é o medo de expulsar o demônio, como se o demônio fosse entrar nele por tirar da pessoa. Parece uma história, mas já aconteceu, né? De alguém expulsar o demônio, e não sei se piada, mas também, mas o demônio dizer, eu vou sair dele e vou entrar em você. E a pessoa dizer, não, fica aí mesmo. Né? Porque tem crente que acha que por algum vacilo que teve no dia, no decorrer do dia, não tem autoridade para expulsar o demônio. A questão é se posicionar. Em todo momento, nós temos que nos posicionar contra o inimigo. Tiago diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele mais do que eu e vocês, sabe o que é uma autoridade, a não ser quem é militar. Sabe o que é uma autoridade. E o diabo sabe, primeiro, que todo ser humano é uma autoridade. Senão ele vivia pegando a granel na esquina, irmão. Ou não? Não tem Jesus? Pô, entrei. Não é crente? Pô, entrei. Ele não entra assim, com facilidade. Na vida de todo mundo também não. Tá, Deus? Porque se a pessoa se posicionar num ataque, numa situação, o diabo está escrito, bate em retirada. E essa palavra
Paz, meus senhores, não é só para quem é crente convertido, é para qualquer ser humano, porque o ser humano é a imagem e a semelhança de Deus. Eu fico muito triste, e o Senhor muito mais, quando a gente vê uma pessoa bêbada, deitada no chão, parecendo um bicho. É o diabo tirando onda. É o diabo humilhando a criatura. É o diabo afrontando o Criador. Por quê? Ali está a imagem e a semelhança de Deus. Você que bebe tudo e todas e fica de graça, porque fica de graça mesmo, você está envergonhando o divino. Está envergonhando o divino. Você que se droga, você está envergonhando o divino. Mas, pastor, que palavra? Essa é a palavra. É para a pessoa se tocar mesmo. Saber que está desagradando Deus. E quem se aproveita disso é o adversário das nossas almas, irmãos. Está pensando que o diabo quer ver você aqui assim, é? Como vocês estão hoje, tudinho tomado banho, eu penso, né? Cheiroso, bonitinho, arrumado, elegante, né? Mesmo quem vem do trabalho está limpo, aleluia, né? Aleluia, né? Mas assim, eu, né? Mas está aí tudo elegante, bonita para Jesus, para o marido e tal. Todo mundo aqui arrumadinho. O diabo não quer ver vocês assim, a gente assim, não, irmão. Pelo adversário das nossas almas, a gente estava na sarjeta. A gente estava expondo a nossa sanidade física. Como quem vai para o carnaval está expondo a sua sanidade física. Pode ter um tiroteio. Pode ter uma briga, uma garrafa voadora. Está se expondo à morte, irmãos. E a gente, quando não é crente, a gente não entende isso. Quando o jovem não é crente, ele anda empinando moto. Se cair, se arrebenta todo, irmão. Não é? A gente vive se expondo a nossa sanidade física, moral, enfim, a gente expõe a nossa vida. É o diabo que quer, como está escrito, destruir a gente. Destruir. Então, como é que eu vou lidar com essa situação se a pessoa está assim, pastor? Se eu percebo um manifesto, eu digo em nome de Jesus, saia. Se eu não percebo o manifesto do maligno, mas eu sei que ele está por trás, eu oro pela pessoa, para que o Senhor a livre do mal. E vocês e nós todos já temos o Espírito Santo e temos o nome de Jesus, que é onde está o poder. Ele é o poder, Jesus. Por isso que está escrito que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E no mesmo versículo de João 10:10, que ele diz que o diabo veio roubar, matar e destruir, ele disse, Jesus, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então é em nome de Jesus. E ele disse, em meu nome, a gente está em Marcos 16, em meu nome expulsareis demônios. É no nome de Jesus, irmãos. E não tem nada que você, venha fazer que perca essa autoridade. Você é crente em Jesus. Você é crente em Jesus. Eu não posso negar uma experiência ruim que tive, mas exitosa depois. Eu me lembro que eu estudava, não é? Vê que resenha, irmão. Eu estudava, eu trabalhava, eu não lembro agora se eu trabalhava ou estudava. Eu sei que eu chegava em casa e passava a escolinha do professor Raimundo. E eu gostava de assistir. Eu crente. Das risadas, do boneco, eu pagava. Gostava de ver aquelas palhaçadas. Aí eu cheguei, meu irmão estava em casa assistindo com um colega a televisão. Eu botei lá na escolinha, ele entrou com um colega e tal, e botou na época na MTV. E estava lá o show, a estava toda. Eu disse, não, rapaz, bota lá que eu estou assistindo. Enquanto eu estava trocando de roupa. Aí bota lá, bota cá, bota lá, bota cá. Moral da história, de toalha o pau comeu. Foi pau, Felipe. Né? Aí nos atracamos assim, eu era mais velho que ele, eu era mais novo do que sou agora, claro, mas sempre mais velho que ele. Queria me impor, do
Oxe, rapaz, eu trabalho, eu ajudo em casa. O homem da casa. Eu tenho moral, porque aí o cara ganhando um realzinho, fica se achando, né? Né? O grandão, ó. Aí eu sei que ou foi minha avó, foi minha tia, meu texto no meio, se separa, só que ele pegou num movimento, o pé dele resvalhou aqui nos meus lábios, essa parte dos lábios da gente é sensível, o mel desceu. Eu estava de toalha, eu disse, vou dar-lhe. Aí entrei, aí o pessoal, pastor, o senhor está falando isso na transmissão, é para aprender mesmo. Né? Troquei de roupa, quando eu vim atrás dele, ele já tinha arribado. Tínhamos uma pessoa visitando a gente em casa. Né? O pau ia comer, Zefinha. Tinha uma pessoa nos visitando em casa. Quando eu digo, vou pegá-lo e vou dar-lhe, irado, indignado, eu crente, ó. Irmão, se não vigiar, como disse Luiz Carlos, para deixar é rapidinho. Para se afastar da presença de Deus é muito rápido. Para voltar é um trabalho terrível. Eu imagino a dificuldade que você está afastado tem de se voltar para Jesus. Não é? Mas para deixar, irmão, é rapidinho. Não precisa de muita coisa, não. Não é? Aí quando eu estou vestindo a roupa, não sei agora mais se eu estava indo para a igreja, não sei não para onde eu ia mais. Eu sei que eu estava indignado, a fim de pegar meu irmão e dar-lhe um revés. A pessoa que estava nos visitando voa, como daqui para esse portão. Cai. Quando a pessoa cai, a minha avó diz, fulana de tal, estava nos visitando aquela pessoa. Corre aqui, Marinho. Minha avó me chama de Marinho. Corre aqui, minha avó ainda é viva, quando estou falando essa palavra, né? Corre aqui, Marinho, eu fui. Aí quando eu fui, 100 anos e 5 meses. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 100 anos e 6 meses. Quando eu fui, a pessoa estava caída lá. Eu não estou sabendo o que é que está acontecendo. Para mim foi um desmaio. Aí eu comecei a orar. Deus, tenha misericórdia. Vem aqui, socorra, tal. Aí quando eu estou orando, a pessoa começa. Eu quero sangue. Me prometeram sangue. E eu agora crente, irmão, né? Eu com sangue pela boca. Hã? Que situação agora, hein? Eu percebi que era o demônio, percebi que todo aquele cenário o diabo tinha criado e eu, por não vigiar, entrei na onda. Na hora, em cima mesmo da pessoa que estava nos visitando, eu orei. Senhor, meu Deus, me perdoe. Me perdoe. E o Senhor sabe que eu amo meu irmão. Meu irmão já partiu para a glória. Hã? O Senhor sabe que eu amo meu irmão. E eu sempre amei meu irmão. E eu libero perdão para meu irmão. Eu libero perdão para meu irmão. Deu vontade de eu pegar a pessoa e dar um bocado de tabefe na cara. Mas não ia atingir o diabo. Eu só ia machucar a pessoa. Mas raiva que deu. Né? Mas é batalha espiritual. Não tinha como alcançar. Eu alcancei ele usando o nome de Jesus. Pedi perdão ao meu Senhor e na hora disse, demônio, saia daqui. Em nome de Jesus Cristo. A pessoa voltou. Que foi que houve? Que foi que houve? Não, se levante. Vamos. Entende agora o que é batalha espiritual? E a gente não pode afrouxar para o diabo dizer, ó, você não tem moral para mim. Você tem, porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você tem que se posicionar. Talvez alguém esteja me assistindo no Face, vai assistir no YouTube e pergunte pelos filhos de Cefa. Isso é cena dos próximos capítulos que eu respondo a você nos comentários do YouTube. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por essa noite, porque a gente tem autoridade em nome de Jesus.